eu sou do Polo de Inhuma. Vou falar aqui um pouco para vocês sobre a disciplina Química Orgânica, cujo o tema é métodos de extração. Filtração consiste em separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, por meio do sistema sólido-líquido ou sólido-gás, através de um filtro apropriado, que permite a passagem de partículas menores, no caso do líquido ou do gás, e rendendo as partículas maiores, em geral, no sólido. Um exemplo bem comum nos laboratórios de ensino e pesquisa, onde ocorre a separação do sólido para o líquido, é a síntese do ácido acetilsalicílico, AAS ou aspirina, em que a separação ocorre a partir do ácido salicílico e do anídrido acético em meio sulfúrico. Os meios filtrantes mais utilizados no dia a dia dos laboratórios são os papéis de filtros. São papéis porosos, feitos com celulose de alta pureza e apresentam-se em forma de disco, conforme a necessidade ou a capacidade do funil. Destilação. Finalidade: separar os componentes de mistura homogêneos, podendo ser nos tipos líquidos sólidos solúveis ou líquidos miscíveis. Os principais componentes de um sistema de destilação são: primeiro, balão de destilação com um termômetro no topo, fonte de calor com termostato, usualmente uma manta elétrica bem ajustada ao volume do balão, um condensador de tubo reto, tubos de látex para entrada e saída de água de refrigeração, um frasco coletor para o destilado e garras para fixação da vidraria aos suportes. Precaução a serem adotadas para realizar uma destilação eficaz e segura. O volume total do destilando deve exceder a 3/4 do volume do balão de destilação. Usar sempre algumas pedrinhas de porcelana ou bolinhas de vidro junto com o destilador para evitar superaquecimento e, consequentemente, evolução tumultuosa. A cabeça e a cauda, cerca de 10% do destilado inicial e final, devem ser recolhidos separados do destilado principal e reservado para as próximas etapas. O condensador ele deve ser mantido com inclinação de aproximadamente 45 graus em relação à coluna ou gargalho do balão de destilação, para que o aquecimento flua com rapidez para o coletor. A mangueira para entrada de água de refrigeração deve ser conectada ao condensador pela entrada inferior e a de saída pela parte superior. O bulbo do termômetro deve coincidir ou ficar um pouco abaixo da saída da lateral para o condensador. O aquecimento deve ser feito por meio de manta elétrica ou banho de areia aquecido. Destilação simples é um processo de separação de líquidos miscíveis com base na diferença de seus pontos de ebulição. O líquido mais volátil evapora primeiro, é condensado e coletado em outro recipiente, enquanto o menos volátil permanece no balão. É usada para purificar líquidos ou separar componentes com pontos de ebulição a mais de 25 graus. Não é eficaz para misturar com pontos de ebulição próximos ou substâncias que se decompõem ao aquecer. Aqui está alguns exemplos de destilação simples em diferentes contextos. Purificação de água. A destilação simples pode ser usada para separar água de impureza dissolvida com sais e minerais. Ao ferver a água, o vapor é condensado em outro recipiente, resultando em água pura. Produções de perfumes. A destilação simples é usada na extração de óleos essenciais de flores e plantas, separando os óleos voláteis de águas. Produção de bebidas alcoólicas. Em pequenos processos caseiros, a destilação simples pode ser usada para separar o álcool da mistura de fermentação. Mostra o aparelho de destilação simples.
termômetro, vapor, balão de destilação, o bico de buzzi, saída de água, condensador, entrada de água fria, não dá para ver direito. Destilado. Destilação fracionada. É um processo utilizado para separar mistura homogênea, formada por pelo menos 2 líquidos miscíveis. A separação por esse método baseia-se nos diferentes pontos de evolução dos componentes da mistura. Esse tipo de separação é geralmente aplicado a misturas que apresentam componentes com cerca de 25 graus de diferença do ponto de ebulição. O principal aparelho para o processo é a coluna de racionamento, também chamada de coluna de destilação, que apresenta em seu interior uma série de obstáculos para impedir que todos os componentes de mistura volatilizem ao mesmo tempo. Equipamento de destilação fracionada, composto pelas seguintes peças: balão de destilação, que contém a mistura, a manta aquecedora, que fornece calor à mistura, a coluna de destilação, que permite a separação de acordo com a temperatura, o termômetro, para acompanhar a mudança de temperatura, o condensador, para enfrentar o comportamento evaporado, aproveita para recolher o componente separado no estado líquido. Destilação de azeotrópicos. O que é azeotrópicos? O azeotrópico é mistura azeotrópica. É definido como uma solução de 2 ou mais líquidos com composição bem definida e que apresenta comportamento de substância pura com respeito à destilação. Mistura azeotrópica. Mistura de 2 ou mais líquidos cujas proporções não podem ser alteradas por destilação simples ou fracionadas, ou seja, uma mistura com ponto de ebulição constante. Ao ser fervida, seus vapores possuem as mesmas proporções constituintes da mistura líquida. Exemplos de misturas azeotrópicas: água 4,37%, mais etanol 95,63% em massa, ferver a 78,2 graus, água 32%, mais HNO3 68%, ferver a 120,4 graus. Separação de misturas azeotrópicas. Destilação azeotrópica. Um agente arrastador é adicionado afetando a volatilidade de um dos constituintes da mistura. Exemplo: mistura azeotrópica de água e etanol pode ser separada adicionando-se benzeno ou ciclohexano, que permite evaporar e obter o etanol. Separação química. Adiciona-se uma mistura que reage com um dos constituintes da mistura. Exemplo: mistura azeotrópica de água e etanol também pode ser separado adicionando-se CaO, óxido de cálcio, que reage com água formando CaOH2, hidróxido de cálcio, que reage com água formada hidroxídio de cálcio insolúvel, que pode ser separado por filtração para obter o etanol. Para esse tipo de substância, a destilação fracionada não é uma boa técnica a ser utilizada. Alguns procedimentos adicionais podem ser usados para conseguir uma boa separação. Remover uma das espécies antes da destilação por meio de métodos químicos. Exemplo: a água pode ser removida usando um agente secando adequado. Redestilar o azeotrópico na presença de uma substância que possa formar uma mistura azeótica ternária. Rescristalização. Mais comum e usada para purificação de um material sólido por cristalização a partir de sua solução. Envolve as seguintes etapas: dissolução do material impuro no volume mínimo de solvente sob agitação energética e aquecimento à evolução ou temperatura ligeiramente inferior, a fim de obter uma solução saturada ou quase saturada. Filtração de solução ainda quente em funil e papel
também previamente aquecidos para evitar cristalização indesejada antes de completar a filtração. Resfriamento da solução em geladeira, se necessário, para formações dos cristais. Lavagem dos cristais com pequenas porções de solventes puro e gelado, a fim de eliminar traços de impureza provenientes de água-mãe. Um exemplo bem ilustrativo dessa técnica é o seguinte: A4. Cianopiridina, um sólido formado de cristais branco palescentes, assim como muitos outros H-heterocíclicos. Centrifugação é um mecanismo de separação de mistura heterogênea entre sólidos ou componentes sólidos e líquidos, em que é utilizado um aparelho centrifugador para a realização da separação dos compostos por meio de sedimentação dos líquidos indissolúveis, considerando as diferentes densidades. É um processo muito utilizado em laboratórios industriais e ambientes domésticos. As centrifugas, portanto, também chamada de aparelho centrifugador, são construídos de modo que as amostras de soluções químicas contidas em seu interior sejam submetidas a um movimento circular, de maneira uniforme, com elevada velocidade e grande força centrípeta. Extração com solvente. Extração com solvente ou extração líquido-líquido é um método de separação de misturas líquidas que utiliza um solvente insolúvel para separar compostos. Como funciona a extração com solvente? Funciona quando dois líquidos immiscíveis são agitados juntos e o solvente dissolve preferencialmente um ou mais componentes da mistura. Quando é usada? É usada quando os compostos a serem separados têm uma pequena diferença de ponto de ebulição ou quando a separação térmica é carga. Como separar essas fases? Depois de agitar o funil de separação, é liberado de pressão e a torneira é aberta para drenar a fase inferior. Alguns pontos que devemos considerar ao fazer uma extração com solvente: os solutos mais polares se dissolvem no solvente mais polar e os menos polares se dissolvem no solvente menos polar. A fase de maior densidade fica embaixo. Quando os dois solventes immiscíveis são misturados, eles fazem pressão, que podem forçar a tampa do funil para fora.